Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma bênção poder estar aqui para falar mais uma vez sobre a salvação maravilhosa que há na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia nos garante que o Senhor Jesus Cristo é o único caminho. O Senhor Jesus, Ele falou com as suas palavras, dizendo no Evangelho, segundo escreveu João capítulo 14, versículo 6, dizendo: eu sou o caminho. Então Jesus é o caminho. E para chegar-se a Deus, só existe um caminho, que é o Senhor Jesus Cristo, é o único caminho. Não adianta buscar outros caminhos. Não existe. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele tem essa autoridade de ser o único caminho. Por quê? Porque Ele criou a humanidade. Ele criou tudo que existe. Ele é o Criador de tudo. Colocou o homem no jardim do Éden, puro, perfeito. Mas o homem desobedeceu e foi expulso. Então esse Criador, Jesus Cristo, nosso Salvador, desceu até aqui para comprar novamente a humanidade. Ele deu a sua vida no Calvário e se tornou o caminho que leva até Deus. Ele é a verdade. Por que Ele é a verdade? Ele é a única verdade. Pilatos, interrogando Jesus, perguntou para Jesus: o que é a verdade? E a verdade estava diante dele. Mas ele não quis aceitar aquela verdade, porque senão ele teria que renunciar à glória do Império Romano. Teria que renunciar o mundo. Preferiu a glória dos homens e diante do único caminho, a única verdade que podia levar ele para a eternidade com Deus, ele rejeitou, sabendo, porque a esposa dele mandou recado para ele que tinha sofrido muito, que ele não se intrometesse no julgamento daquele homem justo. Mas tá, e Jesus é a verdade, porque tudo que o Senhor Jesus Cristo falou tem acontecido, está acontecendo e vai acontecer. E Ele é a vida. Jesus Cristo é a vida. Por quê? Como eu já disse, Ele criou todas as coisas. Ah, mas como? A Bíblia diz que todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele foram criadas. E João diz no capítulo 1 do Evangelho que ele escreveu, que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E a Bíblia diz que esse Verbo, a palavra, é Deus, que é Jesus. Então Jesus é a palavra de Deus. Deus disse: haja luz. A palavra Jesus fez com que a luz brilhasse. Coisa maravilhosa. E Jesus, sendo a vida, Ele mesmo falou que Ele recebeu do Pai o poder de dar a vida. Ele disse: eu dou a minha vida e depois eu tornarei a tomá-la, porque Ele é a própria vida. Eu estou querendo dizer o seguinte, que sem Jesus não tem vida. Não tem uma vida nessa vida que vivemos e não terá vida eterna. Porque com Jesus temos nessa vida que estamos vivendo vida em abundância. Por quê? Abundância de paz, alegria indizível e esperança, propósito de vida, objetivo de vida. Isso sim é que é vida. Porque quando nós
arrependemos dos pecados, pedimos perdão a Deus em nome do Senhor Jesus, recebendo, aceitando Ele como nosso Senhor e como nosso Salvador, o Espírito Santo vem morar no nosso coração. E o Espírito Santo de Deus, ele não faz parede meia com o que não presta. Quando nós tomamos essa decisão que o Espírito Santo entra no nosso coração, tudo quanto é espírito maligno, tudo quanto é mal, tem que sair. Porque todo o poder está em Deus. E Jesus disse isso quando ele ressuscitou. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. E ele disse para os seus discípulos, eu vou. Porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. Então ele foi, o Espírito Santo veio, que 10 dias depois, o Espírito desceu sobre os discípulos que estavam reunidos no cenáculo. E daquele dia em diante, ninguém mais segurou os discípulos e a igreja de Cristo, que tanto é que está fazendo quase 2000 anos que a igreja está aí. Porque o Senhor Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Então é essa vida que eu estou falando, Jesus Cristo, que é o caminho, a vida, esse Jesus. O caminho, a verdade e a vida. Então é pleno. Se nós aceitarmos Jesus como nosso Salvador, teremos essa plenitude de paz em nosso coração. E é maravilhoso. Estou falando de coisas aqui que eu sou testemunha. Senão eu jamais estaria falando isso aqui. Porque sentir a presença de Deus na vida, sentir a alegria e o gozo do Espírito Santo no coração, não existe nada melhor. Isso eu sei. Estou falando de uma coisa que eu vivo. Graças a Deus, a graça de Deus me alcançou como está te alcançando agora. Você pode ser salvo agora. O que Paulo diz para o carcereiro de Filipe no capítulo 16, versículo 31 de Atos, eu falo para você, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Essa foi a primeira palavra que eu ouvi quando eu não conhecia as Escrituras, e quando alguém falou essa palavra para mim, nunca mais ela saiu do meu coração e eu tive que procurar saber o que é isso, o que significa. E onde foi me revelado por Deus a salvação maravilhosa na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não existe nada que possa superar essa paz, essa alegria, essa esperança que tenho em Jesus Cristo. O dinheiro não compra. O gozo do mundo não compra, porque as coisas do mundo você passa aquele momento ali de gozo, de alegria, de festa. No outro dia você está triste, ressacado, você está com depressão e tem que beber mais, tem que usar mais aquilo, tem que fazer aquilo outro, para que você possa ficar alto e ter uma alegria passageira. Mas a alegria do Senhor, ela é permanente. Ainda que passamos às vezes por dificuldade, por luta, todavia não passamos sozinho. O Espírito Santo nos dá paz, nos garante a vitória, como deu paz para Pedro quando estava lá carcerado, que no outro dia ele ia ser morto, mas estava dormindo em paz, porque ele tinha o Espírito Santo no coração. E o que aconteceu? Ele não foi morto, foi liberto, ninguém viu como saiu, porque Deus é maravilhoso. Que Deus te abençoe e continue falando ao seu coração através dessa palavra, pelo seu santo e maravilhoso Espírito. Que a paz de Deus reine na sua vida, no seu lar, na sua família. Que Deus esteja com você hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém.